Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 1 a 4, nós temos o Evangelho do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a oração, nos presenteia com a oração do Pai Nosso. E o evangelista Lucas, ao longo de todo o Evangelho, ele evidencia as situações em que Jesus se colocava em oração. São 9 vezes que Jesus se colocou em oração, que ele rezava. E ele sempre fazia isso, precedia algo muito importante. Inclusive, no Evangelho de hoje, é relatado que Jesus estava rezando e depois ele nos presenteou com o Pai Nosso. Daí a importância da oração. Jesus, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, mas sem deixar de ser Deus, rezava. Quanto mais nós, criaturas, humanos, nas nossas fraquezas, devemos rezar. E agora ainda mais, com o ensinamento de Jesus de como devemos rezar, como devemos orar. Então, Jesus inicia nos ensinando o começo do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, Pai. São Tomás de Aquino, quando ele vai interpretar, quando ele estuda o Pai Nosso, ele nos diz que quando nós dizemos Pai, nós automaticamente nós nos vinculamos à ideia de herdeiros de Deus. Ou seja, o Filho é herdeiro do Pai. Nós que somos herdeiros das graças divinas, nós que somos herdeiros do reino do céu. Assim como Jesus é o herdeiro, nós somos co-herdeiros com Jesus. Então, primeiro, já de início, nós temos a nossa profissão de fé, Pai Nosso que estais no céu. E depois começam os pedidos, dentre eles os 3 primeiros são os mais importantes. Santificado seja o vosso nome, ou seja, aqui temos um ato de fé. Nós precisamos fazer esse ato de fé. Santificado seja o seu nome, ou seja, que Jesus seja conhecido, que Jesus seja glorificado, que Jesus seja conhecido como o próprio Deus. Ali está o reconhecimento de Deus, ali nós somos chamados a ter um ato de fé. Venha a nós o vosso reino. Então nós temos um ato de esperança, porque a nossa pátria é o céu, nós somos chamados a viver a eternidade junto com Deus. E nós temos que confiar nisso, nós temos que ter esperança nessa realidade, que nós estamos nesse mundo, vivendo nesse mundo, mas nós pertencemos ao céu. Venha a nós o vosso reino. Então seja feita a vossa vontade. Ou seja, eu não estou pedindo para que a minha vontade seja feita, mas eu estou pedindo para que a vontade do Pai seja feita, para que Ele transforme o nosso coração, para que Ele transforme o meu coração e eu comece a amar as suas vontades. E este amar as vontades de Cristo é um ato de caridade. Você é caridoso, você quer amá-lo com o amor que ele merece ser amado, porque ele nos ama, porque ele nos amou primeiro. Então, um ato de fé, um ato de esperança e um ato de caridade. As 3 principais, os 3 pontos mais importantes dos pedidos dentro do Pai Nosso. Então, ele prossegue, porque ainda não é suficiente, precisa de algo mais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este pão nosso, gente, não é só o alimento para que nós possamos viver, para que nós possamos desenvolver as atividades, o pão material que alimenta o nosso corpo, mas principalmente o pão espiritual, o pão nosso de cada dia. Não é como o filho pródigo, gente, que ele pediu tudo ao seu pai porque ele queria o quê? Ele queria independência. Ele pediu toda a herança dele porque ele não queria mais depender do pai. Assim, nós não podemos tomar isso como exemplo, porque o que aconteceu com o filho pródigo? Teve lá um patrão severo, comeu junto com os porcos. As coisas não são assim. Nós temos que pedir para Deus o que nos leva à nossa santificação. A gente pode pedir bens materiais, pode pedir, mas desde que elas nos auxiliem na santificação, nos auxiliem na nossa vocação. E nós precisamos pedir, porque Jesus está nos ensinando que nós precisamos pedir. Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós peçamos migalhas por migalhas, dia por dia, nós peçamos a graça para nos santificar. Ou seja, nós peçamos, por exemplo, a paciência no dia a dia para lidar com nossos irmãos, nós peçamos o perdão para perdoar os nossos irmãos, nós peçamos muitas virtudes,
Ou seja, peçamos o que nos leva à santificação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Senhor, nos dê dia após dia a graça de nós vivermos o nosso dia, né? Vivermos a nossa fé e buscarmos a nossa santificação. E aí sim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, todo misericordioso, quer nos perdoar. Ontem, né, foi dia de Santa Faustina Kowalska, a Santa da Divina Misericórdia, e a gente via a importância de crer na Divina Misericórdia, no perdão de Deus, Deus que quer perdoar. E também nós somos chamados a exercer o perdão, ou seja, a exercermos a misericórdia de Deus. Então, e assim prosseguimos, né? E não nos deixeis cair em tentação, ou seja, as tentações vão estar presentes no nosso dia a dia, não tem como, mas a gente não pode cair. Nós peçamos a força de Deus, né, para nós evitarmos de cair nessas tentações, para nós vencermos as provações e para nos livrar-nos do mal. Amém. Ou seja, nos livre de todos os males, tanto do corpo como os males espirituais. E assim Jesus nos ensina o Pai Nosso, ensina como rezar e ensina, né, através da oração do Pai Nosso, a nós nos unirmos a Deus nessa oração, a importância da oração para nós, pessoas, humanos. Amém.